E aí galera, vamos fazer aqui o vídeo sobre a segunda fase. Eu vou fazer um vídeo com análise do primeiro e do segundo dia e outro com das provas específicas, certo? Olha, eu considerei a prova de língua portuguesa e literatura mais difícil que a do ano passado, bem mais difícil. Não houve grandes surpresas, mas as perguntas bem pertinentes e bem específicas. Falei para estudarem gramática, principalmente aplicada à interpretação. Algumas perguntas eram até difíceis de entender o que eles queriam, sabe? Como, pelo menos na prova que eu peguei na internet, era a primeira questão, né, que contava a história do homem que dormia lá no ponto de ônibus. Complicadinho entender o que eles queriam ali, pelo menos na minha opinião, era complicado entender o que eles queriam. Sobre as questões de literatura, bom, é o que eu falei para vocês mesmo, né? São relativamente sim temas manjados nesses livros, sabe? Qualquer material que você pegasse ia te explicar todas essas questões, material bom. Gostei especificamente daquela questão que tinha um cunho mais filosófico de falar do humanitismo do Quincas Borba e depois comparar as filosofias, as correntes filosóficas cientificistas que o humanitismo critica com o Cortiço, né? Então, assim, teve esse paralelo entre obras que eu sempre falo para vocês, que eles colocam isso, colocam uma obra de frente com a outra para você comparar as duas. E era interessante com essa questão, porque às vezes a prova também te ensina uma coisa, você enxergar que existe uma certa oposição, que a crítica do Machado de Assis são as correntes filosóficas. Você tem que levar em conta que naquela época nem existiam tantas evidências para a evolução, certo? Mas existia sim uma corrente positivista de acreditar que a ciência era, digamos, a dona da verdade, que eu acho que hoje não é muito diferente. Só que naquela época ainda eram ideias mais novas, entendeu? Não eram ideias novas, acabaram de sair do forno, não, mas eram mais novas do que hoje. Hoje já está manjado isso. Então, digamos assim, foram críticas pertinentes do Machado de Assis. Só acho que foram críticas mais filosóficas do que científicas, até pelo que eu disse, não existiam tantas evidências da evolução naquela época. Realmente tudo aquilo ali ainda estava numa fase de filosofia, de hipótese, de discussão, até porque a tecnologia da época limitava. Mas já o Cortiço ele já tenta trazer isso com um aspecto, digamos, mais conformado com essa situação, né? Tentando realmente explorar esse lado puramente animal, instintivo do ser humano com naturalismo, né? São livros que defendem teses principais bem diferentes. Você vê, uh, até por ser de uma escola naturalista, o Cortiço é um livro preza muito pelo natural, né? Preza muito assim pelas questões da natureza e do mundo. E o ser humano, digamos, espectador, certo? O determinismo agindo sobre o ser humano. E já o Machado de Assis, você enxerga uma atenção com o homem, né? Uma valorização maior. Não diria valorização, mas eu diria realmente uma preocupação maior com o ser humano, principalmente com o psicológico. Então acho que assim, o segredo era você conseguir entender a ligação do humanitismo com a evolução e o positivismo e depois entender como essas correntes filosóficas cientificistas da época também interagiam com o Cortiço. Caiu lá também o poema do Carlos Drummond de Andrade, que vem costumando cair mesmo, e nenhuma novidade. Quanto à prova do segundo dia, o inglês é o que eu falei mesmo para vocês, é interpretação e só, e não inventa moda. As questões de, assim, digamos, com mais caráter humanas, né, história e geografia, ao meu ver, estavam difíceis. Eu não conseguiria fazer sem, assim, dar uma estudada antes, que eu não lembro aquelas coisas. Mas lembro que eu falei também que nesse dia eles costumam fazer paralelo também com os livros da literatura. Então teve a questão lá que fez paralelo com Vidas Secas, né, perguntando
sobre coisas relacionadas à botânica e à fitogeografia, que eu falei para vocês que não cai e chove, entendeu? Essas coisas você sempre tem que estar atento, que tem a ver com plantas e vegetação e biomas, isso daí sempre cai, não adianta, e não é uma questão, cai várias. Química eu falei, continha, tinha muita continha em química. Ah, eu teve uma que eu acho que eu acertei, né? Eu falei também da possibilidade de pegar alguma coisa de genética e misturar com probabilidade, porque daí mata a matemática e biologia junto, né? Bom, logaritmo, teve lá a questão do pH, que tem relação com a questão do logaritmo. Não foi uma questão de logaritmo tão difícil quanto teve nos últimos anos, mas falei, vale a pena você estudar logaritmo que costuma cair aí. Física, bom, também nenhuma grande surpresa. Bom, talvez uma surpresa assim. Eu imaginava pela prova do ano passado mais mecânica na prova de física, mas teve lá uma questão, perguntaram umas coisas de termodinâmica, umas coisas de eletricidade, mas tá válido. Não perguntaram nada muito específico, né? Então, vamos chegar finalmente. Redação. Olha, sim, é um tema profundo, como costumam ser os temas da FUVEST. E se você escreveu o óbvio, sua nota vai ser baixa. É um tema que te exige usar alguma corrente filosófica. E o tema te pediu para se posicionar, digamos, de uma forma justiça social, direitos humanos, etc. Quer dizer, o que você poderia usar de filósofo aí para realizar uma boa redação? Bom, o marxismo era interessante ser usado, até mesmo você voltar mais um tempo usar Rousseau também encaixaria no tema. Ah, digo assim, eu tô falando dos filósofos mais básicos que a gente estuda no ensino médio, né? Bom, enfim, Hegel, Gramsci, quisesse usar esses caras, encaixariam legal nesse tema, mas também com os textos de apoio dá para você ter uma base legal. Eu só acho assim, em redação de FUVEST você tem que escrever se baseando em alguma coisa. Achismo não entra na FUVEST. Achismo entra no Enem, na FUVEST não entra, velho. Escrever achismo na redação da FUVEST é nota baixa. Vocês entenderam? Então, bom, muita gente reclamou, teve um argumento ridículo de nossa, aluno da USP tendo que escrever sobre camarotização. Quer mais camarote que fazer a USP e ser bancado pelo Estado? Não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, tem essa questão de que o Estado atrapalha esse pensamento de extrema direita e tal. Mas a questão é, eu só vejo falar isso gente que não passou na USP. Então, desculpa, mas esse argumento não dá nem para começar a usar. E outra coisa, só porque você tem uma boa condição financeira, você não pode ter consciência social. E mais uma coisa, tira esse negócio da tua cabeça que só tem rico na USP, velho. Quem tá prestando aí sem entrar, você vai ver a realidade, cara. Não é assim. Tem ali seus cursos elitizados. A medicina é um curso elitizado, o direito é um curso elitizado, a economia em São Paulo é um curso elitizado, a poli é elitizada, certo? Digamos, alunos da FAO também em geral, certo? A DM também tem alguns lá, mas, cara, isso não é a regra, vocês entenderam? A USP é muito mais do que USP São Paulo. Tem as USP do interior, que é completamente diferente. São Carlos mesmo, cara, contar no dedo que lá tem dinheiro, assim. Não é assim, cara. Em geral, pessoal de classe média, tem um pessoal de classe baixa também. Sabe, se você andar no alojamento, você vai ver que tem pessoas que realmente precisam desses auxílios, desses apoios para estudar. Então não é assim, cara. É reducionista você dizer que aluno da USP é riquinho, é tudo elitizado. Não, não é, cara. Muita gente rala, muita gente precisa
dos auxílios, principalmente de bolsa de iniciação, etc., para viver e com o mínimo de conforto conseguir estudar e fazer render o seu estudo. Então, esse tipo de argumento aí é ridículo. E você que está almejando entrar na USP, tem em mente, cara, a faculdade, a universidade, ela te traz sim uma consciência social muito grande. Você começa a viver, conviver com alguns problemas que você não enxerga no ensino médio, você não enxerga no, assim, no seu cotidiano, com a sua família e tal, certo? Bom, extrapolei um pouco do tema, mas porque achei necessário. Espero que tenham gostado da análise. Se vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, escreva aí nos comentários. É legal ter essa interatividade, porque eu vejo que esses vídeos atraem muita gente e muita gente até vem me procurar com dúvida. Estabelecer conversa aí embaixo, às vezes alguém que está assistindo o vídeo também pode ajudar. É isso aí, boa sorte para quem prestou.